paz do Senhor, irmãos! Estamos mais uma pré-aula da classe dos adolescentes de 13 a 14 anos e hoje nós temos uma lição muito boa, tema muito bom, sugestivo, que é o amor pelos amigos. Nós, lembrando que estamos estudando, nesse trimestre, a nossa lição de o amor na vida cristã. Então, a gente está aprendendo os vários aspectos do amor na vida do cristão. E o adolescente, ele também tem esse amor, ele faz parte da igreja e a gente precisa orientá-los para que futuramente ele, como obreiro, obreira, na casa do Senhor, venha saber lidar com esse tipo de amor e também na vida cotidiana, aprender na prática como se deve agir conforme o amor que as Escrituras nos ensinam. E hoje nós vamos falar sobre o amor pelos amigos. Mas antes de nós continuarmos, a gente pede aquele like, que os irmãos venham curtir, nos ajudar, você professor, professora, ajude a divulgar o nosso canal, ative lá as notificações, que vai ser uma bênção de Deus na sua vida e nós vamos estar alcançando mais pessoas e o nosso canal vai crescendo e a palavra do Senhor vai sendo propagada através desse canal que tem sido uma bênção de Deus. Amém, meus irmãos? E no final da nossa pré-aula de hoje, eu vou estar dando uma sugestão de uma dinâmica para os irmãos sobre a questão de amizade na adolescência, para os irmãos fazerem, você professor, professora, fazer na sua classe dos adolescentes. E, na verdade, não é uma dinâmica, é um desafio para eles fazerem nos dias de hoje. Então, vamos dar continuidade à nossa pré-aula. O amor pelos amigos. Na pré-aula passada, na lição de número 9, a gente aprendeu sobre o amor pela família. E hoje é pelos amigos. E vamos ver o que a nossa lição propõe. A nossa leitura bíblica em classe, como a gente sempre recomenda para os irmãos, que façam a leitura, orientem os alunos, os adolescentes a sempre exercitar a leitura, isso durante a aula, e também eu digo para os irmãos também, não sei se você tem um grupo lá dos adolescentes, provavelmente tem, hoje nós estamos no meio da tecnologia, então você incentivar eles a fazer a leitura diária, devocional, para ter o acompanhamento e quando chegar na reunião, ele está mais por dentro do assunto e vai ser uma bênção de Deus. Então, a nossa leitura bíblica em classe, leitura bíblica hoje, é em Ruth, capítulo 1, no verso 15 ao 19. E também em 2 Timóteo 4, do 9 ao 18, que vai falar sobre a amizade. E a amizade de Ruth com a sua sogra Noemi. E 2 Timóteo vai falar da amizade de Paulo com Timóteo. Então, oriente lá, incentivem para fazer a leitura, que vai ser bênção de Deus, e com certeza vão sair edificados com essa aula que você já está ministrando para os adolescentes. A nossa mensagem: o amigo ama sempre e na desgraça se torna um irmão. Provérbios 17 e 17. Então, a gente vai falar sobre a amizade verdadeira. A gente vai falar a diferença entre a amizade, um amigo, e um colega. A gente vai aprender sobre isso, porque muitas vezes eles pensam, os adolescentes pensam que tem bastante amigo, que na realidade não é bem assim que acontece na prática. Então, a nossa lição vai permear esse assunto e a gente vai orientar eles para eles terem a noção de realmente o que acontece e o que é realmente um amigo. Então, um amigo, ele sempre está na hora crucial, naquela hora que a gente sempre mais precisa. Então, a gente vai ver que a gente tem um verdadeiro amigo, a gente tem que sempre falar para eles que o verdadeiro amigo ele está nos momentos bons, mas principalmente ele está sempre nas horas difíceis, nas horas que a gente mais precisa. Como a gente já comentou numa outra pré-aula, no momento de luto, a gente vai ver a ação de um amigo, uma palavra amiga e saber o que falar. Então, Provérbios é uma bênção e a gente tem que aprender muito com a palavra de Deus com esses provérbios. A gente vai ver isso também, mais alguns, durante a nossa lição. Nossos objetivos: apontar os exemplos de amizades na Bíblia, a gente tem vários exemplos, destacar os princípios bíblicos para construir amizades proveitosas. Então, a gente precisa construir, aprender a construir, não é simplesmente só conhecer e já é um amigo. Não, a gente precisa construir uma amizade, construir relacionamentos. Isso não se faz de uma hora para outra. Isso precisa de conhecimento, precisa estar junto, próximo, para conhecer e
construir esse relacionamento. E o terceiro é apresentar o Senhor Jesus como exemplo de amizade verdadeira. Porque a gente precisa realmente de amizades verdadeiras. E Cristo é o nosso verdadeiro amigo para todas as horas. Vamos descobrir. Os adolescentes, uma pergunta para eles. Você sabia que Deus se importa com as suas amizades? Deus ele se importa com as nossas amizades. Com quem a gente tem andado, com quem a gente tem conversado, que tipo de conversa que a gente está tendo com nossos amigos, principalmente agora nessa era digital, no WhatsApp, nas redes sociais. O que a gente tem feito? Então, Deus se preocupa com os nossos relacionamentos e com nossas amizades. E por isso a gente tem as orientações bíblicas para esse assunto, que é a amizade. E não somente se preocupa com nossas amizades, se importa, Ele também se preocupa com a qualidade dos nossos relacionamentos, se esses relacionamentos são realmente verdadeiros, se aquilo está me ajudando ou me prejudicando, porque a gente sabe que existe as falsas amizades. Então a gente precisa já ensinar os nossos adolescentes a distinguirem essas amizades que não são verdadeiras. E aí esse verdadeiro amor é demonstrado por Deus através da vinda de Cristo, que é o verdadeiro amor. A amizade é um assunto que faz parte da existência humana. Na Bíblia temos vários exemplos de amizades que surgiram em tempos difíceis. Nessa lição vamos observar e extrair preciosas lições sobre o assunto. Então vamos para o nosso tópico 1, as amizades bíblicas, que a gente vai ver as referências bíblicas de amizades que realmente foram verdadeiras e cruciais na vida desses nossos personagens bíblicos. Ou então, sobre tópico 1. Nas Escrituras Sagradas podemos encontrar vários exemplos de amizades que foram significativas para o cumprimento das promessas de Deus. No 1.1 vai dizer, os exemplos de amizades no Antigo Testamento. Então a gente vai encontrar no livro de Samuel a história de Ruth e Noemi. Isso a gente vai ver também na leitura bíblica em classe, que você fizer lá, eles vão conhecer essa história dessa amizade de Ruth e Noemi. Vai ver que a Noemi ficou viúva e ela era uma moabita, a Ruth, e a gente vai ver que ela não largou a sua sogra. Ela, além de ser sogra, ela era uma amiga verdadeira. Então a gente vai ver o exemplo de uma verdadeira amizade em Samuel e sobre o Ruth e Noemi, que no momento de dificuldade ela ficou ao lado de sua sogra. Então um momento crucial que a gente vai ver que a gente tem um verdadeiro amigo é nos momentos mais difíceis que a gente passa pela nossa vida, e durante a nossa adolescência e juventude também acontece isso. Então a gente já pode instruir nossos adolescentes a saber quem é um verdadeiro amigo, quem não é, para se aproximar, porque os verdadeiros amigos se ajudam, porque isso é bíblico, isso é orientação bíblica para nós caminharmos junto aqui na terra com um só objetivo, de chegarmos no céu. A amizade e o compromisso entre as duas garantiram a sobrevivência e o futuro delas. Ruth foi bisavó do rei Davi, vejam só. A Ruth, por causa dessa verdadeira amizade que teve, Deus tinha um propósito para a vida dela, e ela foi a bisavó do rei Davi. E também que Davi foi o ancestral de Jesus, então veio da linhagem dela. Então vê a importância de uma verdadeira amizade para nossas vidas. Então a gente vê isso na vida de Ruth e Noemi. E também Davi, ele teve um amigo fiel, que foi o Jonatas, que o ajudou a fugir do seu próprio pai, que era o rei Saul, que queria matar Davi. Aquela perseguição, inveja, ciúme do reinado, Saul queria matar Davi, e a verdadeira amizade entre esses amigos, Davi e Jonatas, o Jonatas ajudou ele a fugir dessa perseguição. Então, naquele momento difícil que Davi não sabia o que fazer, então um amigo o ajudou. Então a gente vê a necessidade de um verdadeiro amigo em nossas vidas. Então a gente tem que deixar claro que as amizades a gente pode ter, mas a gente precisa reconhecer aqueles que realmente são verdadeiros. No 1.2 vai dizer o seguinte, meus irmãos:
Jesus amou seus amigos. Então nós temos o exemplo de Jesus, que ele é o nosso exemplo master, né? É o nosso maior exemplo em tudo. E na amizade também não foi diferente. O mestre sempre tratou os seus discípulos como amigos, não apenas como servos e como discípulos, e sim como amigos. Entretanto, em alguns momentos, ele os repreendeu para que eles pudessem aprender e amadurecer. Isso significa que nós também podemos passar por essa experiência. Se for a hora de ouvir algo duro, que tenhamos a humildade de escutar e examinar essa lição. Então, se a gente vai receber uma repreensão, uma orientação de um amigo que a gente tem íntimo, que a gente receba essa orientação, né, com carinho, que a gente pense naquilo que está sendo, porque se ele é um amigo verdadeiro e está nos orientando, está chamando a atenção, é porque ele gosta, é porque ele ama a gente, um amor verdadeiro, uma verdadeira amizade. Então, que a gente possa saber receber essa orientação, examinar com humildade e aprender a lição, porque o amigo ele sempre tem, aquele que ama verdadeiramente, que não tem segundas intenções, ele tem algo sempre importante e bom para nos ajudar. Mas se for ao contrário, se eu sou o amigo que vou orientar o meu próximo amigo, que tenhamos as palavras adequadas, sempre que a gente for falar, saber conversar com um amigo, né? Não só acusar, porque o papel de acusar já tem um inimigo que faz isso e a gente não precisa fazer isso, porque a gente não é filho do inimigo, né? A gente é de Deus, a gente é discípulo de Cristo, seguidores de Cristo, então a gente tem que aprender com o melhor que é Cristo Jesus e saber usar as palavras como Cristo usava, né? Não atacando ninguém e ajudando no momento necessário. Então a gente pode fazer isso e ensinar os nossos adolescentes que também podem fazer isso com seus amigos. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Muito bom receber uma palavra certa no momento certo, no momento de dificuldade. E um amigo, ele tem essa possibilidade de fazer isso. No Novo Testamento, vemos que Paulo teve colegas e amigos, né? O apóstolo era bom em construir relacionamentos. Além de desenvolver amizades, formou líderes. Alguns amigos estiveram ao seu lado até o fim, como Timóteo e Lucas. E outros abandonaram, mas Paulo aprendeu a lidar com a situação porque Deus sustentou. Então a gente vê o exemplo de Paulo também, né, nos ensinando a ter amizades e colegas. A gente vai ver no decorrer da lição que há diferença entre amigos e colegas. Então, no decorrer da nossa caminhada aqui na Terra, a gente vai ter algumas amizades verdadeiras, incondicionais, com amor altruísta, que não deseja nada em troca, e vai ter aquelas amizades, os colegas que, na verdade, querem tirar proveito das nossas vidas. Então, essas aí a gente tem que saber abandonar, saber o momento certo de abandonar aquela amizade que está nos prejudicando, e a gente precisa orientar eles. E eu tenho algumas experiências na minha vida, e também na vida do meu filho, a gente vê isso acontecendo. Então, é muito do cotidiano, as amizades vêm, os relacionamentos acontecem, e a gente precisa saber filtrar aqueles que são bons e aqueles que são ruins. E aqueles que são ruins, a gente saber aprender a abandonar e ficar com aqueles que sempre estão junto com a gente todos os dias, né? Então a gente vê que Paulo teve alguns amigos que foram até o fim, como Timóteo e Lucas, que foram discípulos, e foram ensinados por Paulo, era até como filho, né? Paulo chamava Timóteo como um filho na fé, amigo e filho. Vamos para frente? Então, agora nós vamos para o nosso tópico 2, construindo amizades. Então, nós estamos aqui na Terra, estamos caminhando aqui na Terra, e a gente, no decorrer dessa caminhada, a gente vai construindo relacionamentos. E a gente tem que aprender a construir boas amizades. Construindo as amizades. Qual a diferença entre o colega e amigo? Você sabe? A gente pode perguntar para os adolescentes, né? Pode servir isso para uma criança também, instruir, e também os jovens, né? Qual é a diferença? Muitas vezes não sabe diferir entre um colega e um amigo. O colega é aquela pessoa que frequenta o mesmo local, por exemplo, né? Estuda na mesma escola, trabalha no mesmo local, pega ônibus no mesmo horário. Então, é aquela pessoa que a gente vê, conhece, cumprimenta, conversa de vez em quando, mas é só aquilo ali. É um relacionamento raso, sem muita profundidade, sem
conhecer realmente como aquela pessoa é, o que ela gosta de fazer, né? O que ela gosta de comer, enfim, amigos sabem detalhes, né? Já os amigos verdadeiros, eles compartilham experiências, são íntimos, são mais próximos, se preocupam com o nosso problema, porque o colega não tem nem noção, às vezes não quer nem saber, não quer nem se relacionar com esse problema que a gente tem. E o amigo verdadeiro não, o verdadeiro amigo, assim como Jesus Cristo, ele se preocupa conosco, se preocupa em nos ajudar em todo o tempo, principalmente nos dias difíceis da nossa vida, no dia que a gente está triste, no dia que a gente tirou nota baixa, no dia que a gente fica em recuperação. Então, um amigo ele sempre dá, né, uma orientação e ajuda, dá um ânimo nas horas difíceis da nossa vida, no cotidiano, na prática, realmente. Então, essa é a diferença. O colega ele tem um relacionamento muito raso, a gente conhece, nós que estamos sempre na igreja, a gente conhece muitos irmãos, então são colegas, mas poucos são amigos, que são aqueles que a gente tem um relacionamento mais íntimo, mais estreito, mais próximo. E quanto mais próximo, mais a gente conhece a pessoa, mais a gente aprende a amar essa pessoa. Por isso que a gente vai construindo essas amizades. E aí, aquele detalhe de orientar sobre determinado assunto faz parte. Falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa ser falado, um verdadeiro amigo faz isso. Não fica se martirizando, não deixa de falar. O amigo ele fala para ajudar, porque se preocupa e ama, né, esse seu amigo. Então, os adolescentes também têm isso no seu meio, então eles têm que diferir e saber a diferença. No 2.1 vai dizer o seguinte: como é que é a demonstração de afeto e afinidade? Os amigos não necessariamente frequentam o mesmo local que você. Às vezes você fica semanas ou até mesmo meses sem conversar com ele, mas quando se encontram parece que não se viam há pouco tempo. Apesar de ser um tempo distante de ter se visto, aquele verdadeiro amigo ele sempre tem algo bom para falar, apesar de não conversar, mas a amizade é a mesma, não mudou. As circunstâncias não fizeram ele mudar e enfraquecer o amor e deixar de gostar daquela pessoa. Então, o verdadeiro amigo ele sempre está ali, independente do tempo que passa juntos também, porque muitas das vezes o colega ele está mais perto, tu vê sempre, mas ele não tem esse relacionamento íntimo, essa proximidade de querer conhecer e saber como você está realmente, né? E não só ter um relacionamento muito raso, sem afinidade. O verdadeiro amigo ele sempre se preocupa com o próximo, né? O amigo é mais próximo do que o colega, pois a conversa é mais profunda. A Bíblia fala que o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraça você, tome cuidado. Então, muitas das vezes, um amigo pode falar para a gente, eles têm uma amizade, essa amizade ser tão estreita de poder falar de vários assuntos que são tão íntimos que às vezes a pessoa acaba se sentindo, está me ferindo em algum momento. Mas essa ferida, na verdade, é para o bem. Assim como um pai corrige um filho porque ama, um amigo também não quer o mal. Porque se a gente vê um amigo que está indo para o abismo, caminhando para um lugar ruim, caminhando para uma vida de pecado, a gente não vai deixar ele ir e cair. A gente não quer isso. A gente, como amigo que ama, a gente vai orientar e vai até mesmo dar orientações severas que ele vai poder parar e pensar naquilo que está fazendo. Então, o amigo ele tem essa... Agora, quando você tem muito amigo, muito colega, né, que o abraça, tome cuidado, pode ser um inimigo que quer derrubar você, né? Sabe aquela amizade que pela frente o abraça e por trás, né, dá uma apunhalada? Seria esse tipo de gente, essas pessoas. E isso acontece tanto nos adolescentes, jovens, adultos, a gente sabe que isso tem, porque faz parte da humanidade. Devido ao pecado, as pessoas, né, foram corrompidas e não se relacionam verdadeiramente. Muitas vezes é só um relacionamento superficial e ambicioso que quer tomar proveito daquilo que o próximo tem, né? Não é uma amizade verdadeira, realmente se preocupando com aquilo que ele
do que aquilo que o amigo é verdade e está precisando, né? Então a Bíblia fala que o amigo quer o nosso bem sempre, mesmo que ferido. O verdadeiro amigo não fala as coisas para agradar, mas diz a dura verdade para ajudar. Então uma verdade amarga é muito melhor do que uma bajulação doce. Então há muito disso, né? Muitas das vezes pode acontecer esses relacionamentos e durante a escola acontece isso, né? Há muita bajulação, às vezes a gente como amigo quer estar perto daquela pessoa, mas aquela pessoa não tem esse sentimento recíproco, não reproduz a mesma coisa que tem, acaba se aproveitando da nossa amizade. Então a gente tem que tomar cuidado. E o verdadeiro amigo não, o verdadeiro amigo diz a verdade, mesmo que seja amarga. Assim como Deus, como Cristo nos orienta. A gente vai ler a palavra, muitas das vezes a gente é duramente corrigido, porque a palavra nos corrige, ela é apta para nos ensinar. Paulo vai dizer que a palavra ela é penetrante, ela vai fundo lá na nossa divisão da alma e do espírito. E ela nos instrui e muitas vezes ela nos vai de encontro ao que a gente está fazendo, ela nos corrige, nos constrange. Então, Jesus como nosso amigo, ele quer nos ajudar mesmo através de palavras severas. O 2.2 vai dizer o seguinte: não fomos criados, meus irmãos e irmãs, para viver isolados. A gente foi criado para viver em sociedade, para estar junto, para estar convivendo em união. Como seres humanos, não fomos criados por Deus para ficar isolados numa ilha deserta, né? Porque muitas vezes pode pensar, é muito fácil, eu vou me isolar e vou ficar aqui no meu mundo e vou servir a Deus e é isso. Não, a gente não foi criado para isso, até porque a gente tem uma missão aqui na Terra, que é falar do amor de Cristo, falar desse evangelho, dessa boa nova que a gente aprendeu também nesse trimestre. Então a gente tem essa missão e a gente precisa se relacionar e saber se relacionar. E os amigos fazem parte desses relacionamentos durante a nossa vida. Por isso é natural que você queira estar perto daquelas pessoas com que você se identifica. Então a gente é amigo daqueles que são parecidos com a gente, que pensam como a gente, parecido, né? Às vezes a gente difere de algumas ideias, mas tem o mesmo ideal, tem o mesmo ideia comum. A gente, do meio cristão, a gente vai ter amigos cristãos que também querem seguir para o céu. Esse é o bem comum que a gente quer caminhar juntos rumo ao céu. Então a gente acaba se identificando com essas mesmas pessoas, a gente se relaciona com aquelas pessoas que têm algo parecido com o que a gente também tem. Então, reconhecer as afinidades, ou seja, aquilo que se tem em comum, é o início para desenvolver a amizade. É importante construir amizades saudáveis. Quando a gente começa a ser amigo de alguém que está só tomando proveito da nossa vida, porque tem gente que força a barra e acaba explorando, pedindo favores, só vou contigo se tu fizer isso por mim, faz aquilo que daí eu faço e te ajudo. Então não é uma amizade verdadeira, é uma amizade que é condicional, sempre tem uma condição para ela ser tua amiga, ou para ela ir junto, para fazer algo junto, e a pessoa muitas das vezes por gostar, acaba cedendo e fazendo, e muitas das vezes aquilo que esse amigo, entre aspas, seu, pediu para fazer, não é algo que agrada a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, explicar para os nossos adolescentes que vai acontecer tira uma foto aqui, faz isso, fala lá com fulano, com Beltrano, ou com a menina, né? Tem muito disso nessa faixa etária. Então tomar cuidado com essas pseudos amizades, que na verdade não é uma amizade verdadeira, não é, porque está fazendo mal, está fazendo a gente ir por um caminho que não agrada a Deus. Então a gente precisa construir, né, a amizade saudável. Provérbios 13:20 ensina que quem anda com os sábios será salvo, mas quem anda com os tolos acabará mal. Assim devemos ter cuidado com quem andamos para vivermos bem. Numa amizade proveitosa, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Provérbios 27:17. Amigos se desenvolvem juntos, um ajuda o outro na caminhada
com conselhos, broncas, né, apoio e amor. Então, uma amizade tem tudo isso. Aconselhamento. Às vezes precisa dar uma bronca num amigo. Tu errou nisso, meu amigo. Mas só que eu estou aqui para te ajudar. Apoio, e amor. Né? Se faltar o amor, não, de nada adianta, né, meus irmãos? Então a gente precisa deixar claro que precisa do amor. E aquele ditado, né, me diz com quem anda que eu dizer quem é muito verdadeiro. A Bíblia, o Provérbios é muito sábio, né? A gente vai se tornar sábio se a gente andar com sábios. Agora, se eu andar com tolo, eu vou acabar mal, porque o caminho deles é de morte. Então, nós como cristãos precisamos selecionar nossas amizades. Infelizmente, o mundo é assim, precisamos selecionar, porque isso vai trazer mal para a gente. Se a gente não selecionar e ter amizades que nos destroem, que nos machucam e magoam devido a algo que foi pedido, condicional, então a gente precisa separar essas amizades, mas lembrando que essas broncas do verdadeiro amigo, isso faz parte da verdadeira amizade, assim como Cristo faz com a gente. A gente toma bronca de Deus para a gente ser orientado, corrigido, para não ir para o mau caminho, para não se perder. Então isso faz parte, né? Porque ele corrigir com amor, todo mundo aceita. Agora corrigir com algo que é prejudicial, algo que é pedido em troca, isso não vai fazer bem nenhum para a gente. Então precisamos construir, né, verdadeiras amizades, como ferro afia ferro, um ajuda o outro. Então vamos para o nosso tópico 3. Então o nosso exemplo maior, Jesus, deu a vida pelos amigos, porque além de discípulos, eles eram amigos de Cristo. Os discípulos, né, faziam parte dos amigos de Cristo. Jesus deu a vida pelos amigos. Jesus chamou os seus discípulos de amigos e disse que essa intimidade era resultado da obediência aos seus ensinamentos. Essa mesma relação de confiança permanece até os dias atuais. Nós, como os discípulos do Senhor, somos convidados a aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Então, Cristo quer ser o nosso amigo. Ele é o nosso verdadeiro amigo, fiel, que está conosco todas as horas, todos os dias. Ele está aqui para nos ajudar, através do seu Espírito Santo, nos orientando, nos ajudando, nos corrigindo, chamando a atenção, mas isso tudo com amor. Cristo, ele é o verdadeiro exemplo e ele quer ser os nossos amigos. Ele quer ser nosso amigo. E a gente pode deixar claro isso para eles, e dizendo que Cristo está mais próximo, né, e a distância de uma oração, e precisamos mostrar para eles que Cristo é um amigo verdadeiro. E a gente, através da nossa vida, vamos mostrando para eles como devemos selecionar nossas amizades, e Cristo nos ensina e nos dá o exemplo, e Ele quer ser o nosso íntimo amigo. E para ser íntimo dele, precisamos orar, conversar com Ele. Porque quanto mais a gente conversa com o nosso amigo, mais a gente vai conhecer Ele como Ele é. E Cristo, Ele quer se revelar, quer estar perto da gente, muito próximo. Então precisamos, para isso, orar, buscar a palavra de Deus, buscar sempre fazer parte do grupo de convivência, ali dos adolescentes, das reuniões da igreja, da escola bíblica, porque isso tudo faz parte, e a gente vai aprendendo a caminhar, e Cristo vai nos ajudando como amigo fiel e amoroso que Ele é. No texto 1 vai dizer o seguinte: Jesus deu a vida pelos seus amigos. Nosso Senhor disse que ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João 15, 13. Jesus deu a vida pelos seus discípulos e também por nós. Na verdade, por toda a humanidade. Cristo, Ele se entregou para todos terem essa oportunidade de serem amigos dele também, de ser próximo de Cristo. Porque antigamente, no Antigo Testamento, a gente estudando a palavra de Deus, bem sabe que não era assim como funcionava agora. Nós temos a possibilidade, o privilégio, né, dessa grande salvação através de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário. E hoje Ele está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e deu a possibilidade de nós estarmos perto dEle. Ele quer ser o nosso amigo, Ele deu a nossa vida. Então, nós como amigos também devemos falar para nossos adolescentes, até nós como adultos, a gente muitas das vezes não quer se doar para os nossos amigos, porque Cristo já se entregou, o sacrifício perfeito Cristo já fez.
Eu não preciso entregar minha vida pelo amigo. Eu preciso ser presente, ter um pouco de tempo para aquele meu amigo, para estar próximo dele no momento difícil e no momento bom também. Então, muitas das vezes a gente, na correria do dia a dia, os adolescentes também têm essa vida bem corrida e agitada, mas que a gente tenha sempre consciência que a gente precisa ser verdadeiro amigo e se entregar pelos nossos amigos, assim como Cristo se entregou, né? Tomando cuidado, claro, porque se não for recíproco essa amizade, a gente precisa buscar aquela que realmente vai nos ajudar. Jesus deu a vida pelos seus, na verdade, por toda a humanidade. E ainda mais, acrescentou que vocês são meus amigos porque fazem o que eu mando. João 15 e 14. Que privilégio temos de ser chamados amigos de Cristo. Deus Cristo espera que a gente sejamos obedientes e fiéis à amizade. Porque Cristo é fiel, Deus é fiel para cumprir, Ele não muda, Ele é imutável, é uma característica de Deus. Então precisamos também ter essa reciprocidade, a gente precisa externar isso também, precisamos amar também, e hoje nós temos o privilégio de sermos chamados de amigos de Cristo. Então, que sejamos fiéis a essa amizade de Deus, de Cristo com a gente e também com os nossos amigos próximos, que a gente vai ver e vai, na conclusão, vamos entender que nós não vamos ter muitos amigos. Muitos colegas a gente vai ter, mas amigos poucos. E Cristo é o verdadeiro amigo, aquele que a gente precisa e conta com Ele todas as horas. A amizade verdadeira está em Cristo Jesus. Lá nós vamos encontrar, com certeza, um amigo fiel que vai nos ajudar. O 3.2, a lealdade aos nossos amigos. Isso faz parte da vida do cristão, a lealdade. A falta de lealdade e companheirismo entre os irmãos tem causado muitos males para a comunhão da igreja. O apóstolo Paulo orienta aos filipenses que não devemos priorizar as nossas vontades e ambições, mas sim fazer o que é proveitoso para os nossos irmãos, porque isso é agradável ao Senhor. Então, quer agradar ao Senhor, a gente tem que priorizar não a nossa vontade, e sim a vontade do próximo. Então, temos que tomar cuidado, e eu tenho algo para falar sobre... Aconteceu algo parecido com o meu filho, meu menino, tem 7 anos, na escola, e ele disse que tem uma amiga, só que essa amiga dele sempre pede para ele fazer algo, mas às vezes ele se sente mal por aquilo que ela está pedindo. Se tu não fazer isso, eu não vou ser mais teu amigo. Faz isso para mim, Samuel, meu filho é Samuel. Ele tem que fazer algo para merecer aquela amizade. E não é assim que funciona. Pelo contrário, nós nos doamos, nós se preocupamos. Não é as minhas ambições, não são as minhas vontades, e sim a do próximo. Cristo nos deu essa orientação no mandamento, para nós amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a si mesmo. E se eu amo meu próximo como a si mesmo, eu vejo aquilo que ele precisa e a sua necessidade. Então eu me importo com aquilo que ele está precisando. E não algo que seja em troca, uma amizade condicional. Eu não vou ser mais seu amigo. Isso acontece muito nas crianças, né? Nos adolescentes acredito também que possa acontecer. Então a gente tem que deixar claro que essa amizade, ela não é verdadeira, é uma amizade que está só tomando proveito da nossa vida. Então precisamos filtrar e ficar com aqueles que são verdadeiros. Porque colegas a gente tem muito, mas amigos a gente tem pouco. Então, que possamos ficar com o nosso verdadeiro amigo, que é Cristo Jesus, o verdadeiro amigo fiel. Então precisamos ser leal, porque Deus é leal e vamos ter isso nas nossas amizades, nossos relacionamentos íntimos com os nossos amigos, a lealdade. Isso faz parte de conviver com nossos amigos, a lealdade. Conclusão, meus irmãos. A Bíblia nos ensina a importância de ter colegas e amigos. Por meio dos nossos relacionamentos, aperfeiçoamos nossa personalidade, abençoamos as outras pessoas e, com isso, glorificamos ao nome de Cristo. Foi Jesus que nos deixou o exemplo do amor que devemos ter pelos amigos, dar a vida por eles. Então, a gente precisa doar as nossas vidas para os nossos amigos, ter eles verdadeiramente, ser leal, ser fiel, como Cristo é exemplo para nós, como um verdadeiro amigo. Então, meus amigos, meus irmãos, colegas, que a gente não conhece intimamente,
mas eu tenho certeza que tem um amigo fiel que está bem próximo de você, está próximo de mim, está próximo dos adolescentes, que é Cristo Jesus. Ele quer ser o nosso verdadeiro amigo, que possamos ficar com essa verdadeira amizade e com certeza Deus vai nos ajudando, nos dando graça, nos orientando na nossa caminhada aqui na terra e a gente vai seguindo rumo ao céu. Amém, meus irmãos? Então, essa foi mais uma pré-aula. Eu agradeço a oportunidade, que os irmãos aproveitem esse conteúdo, usem lá com sabedoria, que vai ser uma bênção de Deus a aula para os adolescentes.